Olá pessoal, tudo bem? Prontos para conversarmos? Eu sou a Thalita Fernandes, psicóloga, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre diagnóstico de transtorno mental. Acompanhe aqui. Frequentemente, eu atendo no consultório pessoas que receberam algum diagnóstico de transtorno mental. Passaram, por exemplo, por uma avaliação médica e foram diagnosticados com depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, transtorno de personalidade borderline e tantos outros. Na psicologia, essa questão dos diagnósticos, ela tem ideias distintas e até controversas. Como eu já mencionei num outro momento, existem linhas teóricas diferentes dentro da psicologia e cada uma delas vai olhar de um ângulo esse aspecto dos manuais diagnósticos. Existem vertentes que consideram os diagnósticos reducionistas, algo que vai rotular a pessoa, que vai tratar somente a doença e não olhar tanto para a pessoa e não vai considerar a complexidade, a subjetividade do ser humano. E existem outras vertentes que já trabalham muito mais próximo e de forma muito mais direta com essas classificações. Eu não vou aqui entrar nessa questão das divergências e dos diferentes olhares. O que eu quero no vídeo de hoje é compartilhar com vocês ideias que eu considero muito importantes para a gente refletir quando a gente fala sobre diagnóstico, ok? Primeiramente, eu considero que é necessário nós reconhecermos a importância do diagnóstico. Muitas vezes é a partir dele que os tratamentos começam a dar certo. É como se fosse uma direção nesse caminho que é necessário percorrer. O nosso cérebro trabalha por categorização, ou seja, nós precisamos categorizar algo para compreender melhor aquilo que vemos. Então, se eu classifico algo, eu tenho a sensação de que eu conheço melhor aquilo. E isso vai me permitir buscar alternativas para solucionar melhor aquela questão. Então, é algo muito natural do próprio ser humano fazer classificações. Muitas vezes, as pessoas que passaram longos períodos sem saber o que estava acontecendo com elas, ficam até aliviadas quando recebem o diagnóstico. E não meramente pela questão da nomenclatura, mas principalmente porque é a partir dali que ela vai lidar melhor com o que está acontecendo com ela. Imagine uma pessoa que passa longos períodos sabendo que tem algo diferente acontecendo, estranho ao que ela está habituada a ser, mas não tem a menor noção do que está acontecendo. É muito angustiante. Então, a gente precisa reconhecer que o diagnóstico traz esses benefícios, acalma um pouco e direciona o tratamento. E aonde que começa a complicar ou que gera um pouco de receio? Muitas vezes, ao receber um diagnóstico, a sensação é que ele vem acompanhado de um carimbo que diz: você é isso. E a partir disso, o próprio paciente passa a ter o diagnóstico como uma verdade absoluta na sua vida. Passa a ser a maneira como a pessoa se vê no mundo. Muitas vezes, até adjetivando os transtornos mentais. Por exemplo, uma pessoa costuma dizer assim: eu sou deprimido, eu sou bipolar, isso aconteceu porque eu sou borderline. Percebe que nesse caso, a pessoa está se identificando com o transtorno? É como se fosse uma identidade única e aquilo é imutável. Quando a gente tem, por exemplo, uma dor abdominal, a gente não costuma dizer eu sou a dor abdominal. Ou se tem enxaqueca, a gente não fala eu sou a enxaqueca. Nesse caso, a gente costuma dizer eu estou com dor, eu estou com enxaqueca. E aí fica claro que a gente está separando o que eu sou, aquilo que é meu, daquilo que eu estou sentindo nesse momento. E isso não é uma questão de nomenclatura, de linguagem meramente. Isso é a forma de se ver no mundo. Por isso é muito importante.
Algumas pessoas, depois de receber o diagnóstico, elas ficam lendo somente sobre esse tema, participam somente de grupos relacionados a isso ou ficam falando somente disso. E tudo aquilo que a gente põe muita atenção, cresce. Então, o que eu costumo dizer é, se você recebeu um diagnóstico de algum transtorno mental, saiba sobre aquilo, busque conhecer, busque informação, mas busque o suficiente para você saber o que está acontecendo. Não fique focado somente nos sintomas, naquilo que você pode desenvolver, nas impossibilidades e limitações que esse transtorno pode lhe dar. Lembre-se sempre que você não é a sua depressão, o seu transtorno alimentar ou a sua hiperatividade. Você é o que é, com características que foram vindo ao longo da sua história de vida e que te torna uma pessoa única. Nós, profissionais que acompanhamos esse processo, temos o papel de auxiliar a pessoa ou a família na aceitação do diagnóstico. Muitas vezes, essa aceitação leva tempo e é muito dolorosa. E aceitar é diferente de entender. Entender é muito importante, mas é só uma etapa desse processo. Aceitar é muito mais amplo, muito mais profundo e envolve vivenciar os aspectos a partir desse diagnóstico. Desde uma mudança de expectativa, lidar melhor com aquilo, saber o que a pessoa vai ou não dar conta de fazer e, a partir disso, buscar junto dessa pessoa aquilo que possa trazer muito mais qualidade de vida, inserir ou reinserir hábitos em sua vida. É nosso papel também auxiliar a pessoa na distinção daquilo que são pensamentos e emoções da própria pessoa e o que são características da doença. Buscar o lado saudável e não somente as impossibilidades. Lembre-se sempre, você não é o seu diagnóstico. Por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa, uma família, uma história. Bem, pessoal, espero que o vídeo seja útil para vocês. Se tiver comentários, deixa aqui. E se tiverem também sugestões para os próximos vídeos, coloca aqui que a gente vai ter muito prazer em construir novos vídeos a partir disso. Um beijo e até o próximo!